Bom dia, senador Cristóvão, senhor presidente dessa comissão, demais senadores aqui presentes e integrantes dessa mesa. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade e o convite de estarmos aqui e poder compartilhar e debater algumas ideias. Obviamente que a gente tem uma enorme preocupação e sabemos que não tem dúvidas que a proteção de dados é uma questão de grande relevância e também extremamente complexa, é um assunto complexo. Por essa razão, o assunto deve ser analisado de maneira profunda, envolvendo aspectos técnicos e operacionais, problemas do dia a dia, e justamente para garantir o que justamente se busca proteger e que não seja o maior prejudicado, ou seja, o consumidor final. Então, assim entendemos que, apesar da intenção, da nobre intenção expressa pelos autores do projeto de lei 330, 131 e a 181 dos PLS, que tramitam conjuntamente, a conversão em lei da proposta, a gente acusa aqui um risco de colocar um potencial risco de colocar toda a estrutura de análise de risco para o crédito do consumidor em risco dentro do setor financeiro, o que seria extremamente danoso para o consumidor. O substitutivo apresentado nessa comissão pelo senador Aloysio Nunes traz avanços significativos em relação ao texto original, como, por exemplo, a supressão de restrições para atividades de uso e tratamento de informação e a retirada da nulidade das autorizações genéricas. Inicialmente estava previsto no artigo 12 do PLS 181 que o tratamento se daria para finalidades específicas e delimitadas, impedindo que os dados coletados para uma finalidade mais úteis para outros fins não sejam utilizados para finalidades diversas daquelas quais foram originalmente coletados. Essa restrição, que estava originalmente no PLS, inviabilizaria a atividade de uso e tratamento de informação para a adoção de melhores decisões, como é feito hoje nas análises de crédito feitas pelos bancos. Adicionalmente, outra modificação positiva que foi feita no substitutivo consiste na supressão da nulidade das autorizações genéricas, como eu falei anteriormente, para tratamento dos dados pessoais, o que certamente traria um desincentivo à inovação, na medida em que novas tecnologias permitem às instituições financeiras programar modelos ainda mais sofisticados e mais precisos às necessidades de cada cliente ou para cada grupo de clientes. Apesar dessas alterações, o substitutivo mantém inúmeros outros dispositivos que prejudicarão a operacionalidade e a utilização dos bancos de dados para fins de análise de risco de crédito. Embora represente uma oportunidade de avanço social e econômico, a inclusão financeira exige maiores níveis de conhecimento sobre a população que ingressa no mercado de crédito, bem como o esforço de desenvolver modelos de análise ajustados à realidade de um consumidor que agora se inclui no sistema. A inclusão financeira vem a cada ano que passa aumentando, a gente vem vendo os números e isso requer uma cautela e um cuidado muito grande nesse novo consumidor que entra dentro do sistema financeiro. Dessa forma, é fundamental coletar informações úteis para a análise de crédito de cada novo cliente, sob o risco de ter índices crescentes de inadimplência, trazendo desequilíbrio ao sistema financeiro e prejudicando aqueles que representam um bom histórico de crédito. Ao estabelecer restrições ao tratamento de dados e obrigatoriedade de publicação das metodologias utilizadas pelas instituições financeiras, a exemplo do disposto no artigo 6º e 20 do substitutivo, a proposição reduz a capacidade de realizar análise de crédito com acurácia, prejudicando a competição no mercado ao impedir ofertas mais justas a cada perfil de risco. Além disso, os projetos do substitutivo propõem que os modelos de análise não seriam mais de conhecimento privativo, tornando público as metodologias utilizadas e, portanto, aumentando significativamente o risco de fraudes. Um sistema de informação de crédito preciso e de alta eficiência confere benefícios para os consumidores, permitindo-lhes obter um maior acesso ao crédito em condições favoráveis, bem como capacidade para monitorar suas dívidas. A transparência e a boa governança dos sistemas de informações também são importantes para ampliar o acesso de novos clientes aos variados tipos de crédito e, ao mesmo tempo, para melhorar a gestão do risco das instituições financeiras. E há pouco falávamos aqui da fórmula da Coca-Cola, mas traçando um paralelo, estamos falando aqui das fórmulas dos modelos de score, os modelos de avaliação de crédito. Esses modelos são modelos extremamente sofisticados, extremamente complexos, e que, às vezes, dentro de uma população, dentro de uma base de clientes muito grande, um determinado banco que possa ter 2, 3 milhões de clientes, às vezes nós estamos falando de algumas dezenas de centenas de modelos distintos para diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de perfil. Então, ao tornar isso público, nós estaremos tornando público não uma fórmula de análise de crédito, mas talvez algumas dezenas de milhares de fórmulas de crédito dentro de um universo de cada instituição financeira.
Então, o tratamento das informações constantes nos bancos de dados, que reúne informações sobre consumidores, apresenta dupla vantagem para o consumidor. 1. Contribuem para o desenvolvimento de sua reputação e 2. Contribuem para o uso responsável do crédito, colaborando para o melhor gerenciamento das finanças pessoais e evitando comportamentos que levem ao endividamento excessivo. O senhor me permite só uma rápida interrupção, doutor Renato? Veja bem, primeiro nós temos uma legislação que, evidentemente, todos nós conhecemos, que é a legislação sobre o cadastro positivo. Certo. Né? Que aborda largamente o tema levantado pelo senhor. Mas, aqui no substitutivo, eu coloquei no parágrafo único do artigo 3º a expressão privativo. Considera-se privativo o uso das informações armazenadas no âmbito de instituições públicas ou privadas, respeitadas as finalidades para as quais o banco de dados foi criado, o banco de dados, e observados os princípios e garantias definidos na lei. Quer dizer, se um banco tem, se uma instituição financeira tem um banco de dados para essa finalidade de análise de risco, o uso dessas informações é privativo da instituição. É o parágrafo único do artigo 3º do substitutivo. Eu não suprimi a expressão privativa. Está aí, expressão privativa. Eu acho que o que nós estamos falando é a abertura dos modelos de tratamento, quer dizer, tornar a entrega desse modelo de tratamento. Que foi levantada já pelo doutor Frederico. É um assunto a ser que merece uma reflexão. Agora, vamos a alguns dos pontos que a gente destaca aqui, que nós gostaríamos realmente trazer para a consideração. O artigo 3º do inciso 6º, o artigo 3º, inciso 6º, e artigo 6º, inciso também 6º, o titular terá direito do conhecimento da lógica de tratamento automatizado de seus dados e comunicação individualizada sobre essas informações. Dessa forma, o PLS está comprometendo todo o processo de análise de crédito, ampliando a vulnerabilidade às fraudes na medida que se torna pública a metodologia da decisão de crédito, facilitando a ação de fraudadores para prover informações inverídicas para a decisão de crédito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a proposta de tornar pública a metodologia de tratamento de dados traria ainda um ambiente de menor competitividade, na medida em que todas as instituições financeiras seriam conhecedoras dos modelos de crédito do mercado, umas das outras, havendo uma tendência, em médio prazo, em se adotar uma convergência no modelo de análise do sistema financeiro. Na medida em que todos têm conhecimento de todos os modelos, haveria, naturalmente, o sistema vai convergir para um modelo único e isso trará menos competitividade. Cabe ainda lembrar a importância de cada instituição financeira e manter seu próprio conhecimento do tratamento desses dados, criando oportunidade em termos de cada uma das instituições com sua própria estratégia comercial, que falávamos há pouco, em avaliar o risco de um cliente se tornar inadimplente. Essas diversas estratégias comerciais também levam a uma maior competitividade e um equilíbrio saudável do mercado, na medida em que essas ferramentas geram avaliações importantes para se evitar o superendividamento por parte dos clientes. Agora, o terceiro ponto, também bastante importante, as complexidades do modelo de uma decisão de crédito nos levam a crer que o compartilhamento dessa informação com o cliente final vai ser de quase nenhuma compreensão por parte do consumidor e não haveria nenhuma utilidade dessa informação. De novo, os modelos de crédito, nós estamos falando aqui de uma instituição financeira que tem alguns milhões de clientes, alguns milhões de pessoas como clientes, que podem, às vezes, levar algumas dezenas de centenas de modelos diferentes. Cada um desses modelos chega, algumas vezes, a levar quase que uma centena de variáveis em consideração. Quantidade de renda familiar, onde mora, histórico de crédito, dias de maior atraso, contratos anteriores, chega a quase uma centena de variáveis. Levar esse conhecimento, levar isso ao consumidor final, vai ser quase nenhuma compreensão. O consumidor vai ficar confuso e não vai agregar nenhum valor. Lembramos ainda que há modelos de tratamento automatizado que levam em consideração um elevado número de variáveis, e é por isso que é muito automatizado, porque nós estamos falando aqui de modelagens que você acaba fazendo um processo que nós chamamos de clusterização. Quando você tem uma base de dados muito grande, você faz segmentos dessas bases e, por isso, você, como são modelos muito sofisticados, você tem que usar bases de tratamentos automatizados, porque não há condições de um ser humano guardar todos aqueles modelos e aplicar na mão todos aqueles modelos devido à complexidade. E é por isso que faz de uma forma, e ele, com uma elevada quantidade de variáveis, aquilo simplesmente não daria conta, a quantidade de contratos e transações que são feitas diariamente é muito grande, não daria conta, e é por isso que é feito de uma forma automatizada.
A rejeição, além disso, a rejeição de crédito, quando a gente toma uma decisão de uma rejeição de crédito para alguns desses modelos, é complexo o suficiente para a gente poder dizer que ela nunca é em função de uma única variável. Eu não estou rejeitando crédito para essa pessoa, ou estou aprovando crédito em função da sua renda ou em função do seu passado positivo ou negativo. Mas é uma composição desses fatores que levam a uma decisão de crédito. Você nunca toma uma decisão baseada em uma única variável. E é por isso que essas variáveis, algumas dessas modelagens, chegam até uma centena de variáveis distintas. E isso é constantemente testado. Apenas para contextualizar, por exemplo, até para a gente contextualizar e trazer um pouco para a nossa realidade, eu vou trazer um paralelo, eu não vou ser tão a ponto de chegar e comparar com a fórmula da Coca-Cola, mas ainda que eu tenha gostado do exemplo, mas eu vou tentar traçar um paralelo, por exemplo, com os critérios de análise do processamento do imposto de renda de pessoa física no Brasil. Se aplicado esse modelo no imposto de renda de pessoa física, poderíamos então imaginar que a Receita Federal teria que abrir a metodologia de avaliação a todos os contribuintes, abrindo possibilidades para sonegação e solicitação de análise manual para uma quantidade gigantesca de declarações, o que possivelmente levaria todo o sistema a um colapso em um curto espaço de tempo. Estou aqui só traçando um paralelo para entender um pouco a complexidade dos modelos. Adicionalmente, a possibilidade de haver um elevado número de demandas administrativas e judiciais levará o sistema a uma incerteza de ambiente jurídico, aumentando o risco, diminuindo a automação dos processos e, por consequência, maior restrição ao crédito ou a um maior descontrole das operações, que é um dos pilares do sistema financeiro. O outro ponto que a gente queria levantar é que a necessidade da comunicação individualizada ao titular da informação prevista no artigo 3º, inciso 4º, elevaria sobremaneira os custos dessas análises. Já o inciso 5º do mesmo artigo, ao requerer que seja informada a finalidade que fundamentou a coleta de dados, impedirá que dados coletados para uma finalidade específica sejam utilizados para uma outra finalidade, novamente elevando injustificadamente os custos de coleta. Já no artigo 10º, caput, e o parágrafo 1º, é assegurado ao titular dos dados a possibilidade de impugnar a avaliação de crédito baseado no tratamento automatizado de dados, bem como o direito à obtenção da decisão humana. Ora, se cada instituição financeira tem o direito de adotar sua própria política de crédito baseada em regras e controles, não faz nenhum sentido adotar uma prática de revisar uma proposta de crédito que já tenha sido declinado pelo sistema automatizado. Nesse caso, o atendimento humano simplesmente vai repetir a aplicação das regras, chegando à mesma conclusão em um sistema automatizado. Ou seja, o que estamos falando aqui, se o sistema automatizado ele obedece uma quantidade grande de regras e eu repito o mesmo procedimento no atendimento humano, o resultado vai ser o mesmo. A repetição da análise sobre as mesmas regras obterão, nesse caso, o mesmo resultado, simplesmente trazendo mais incerteza ao processo, na medida que a aplicação desse procedimento sob a forma de atendimento humano vai estar sujeita a falhas, o que o sistema automatizado não teria, além de ser mais ineficiente e mais lento. Além disso, o tratamento das informações de forma automatizada gera oportunidade de aplicação de regras muito específicas para cada grupo de clientes, podendo gerar centenas ou milhares de modelos, tornando ainda mais justa a análise de crédito. Já no atendimento humano, em função da limitação do ser humano, na memorização de critérios, as aplicações das regras de crédito teriam que ser mais simplificadas, trazendo decisões de crédito para uma média da carteira, podendo gerar injustiça nos clientes que estão fora dos padrões. Quem estiver nos extremos pode não ser os extremos desses grupos, desses segmentos que eu falei há pouco, eles podem não ser melhor atendidos na medida que eu não tenho um processo automatizado. No mesmo artigo, há também previsão que o titular tenha direito à obtenção de decisão humana fundamentada. É importante dizer que a fundamentação para a decisão de crédito nem sempre está baseada em uma única variável, mas em um conjunto de informações que, de forma agregada, compõem a decisão de crédito. O compartilhamento dessa decisão, conforme mencionado anteriormente, já falei anteriormente, trará vulnerabilidade às fraudes, maior incerteza jurídica e pouco entendimento e uso do consumidor final devido à sua complexidade. Para análise de crédito, portanto, é livre a adoção pelas instituições financeiras de critérios internos de estabelecimentos de limite, desde que não sejam discriminatórios, possibilitando a essas se valerem do direito de conceder crédito a quem quiser, em virtude da liberalidade da contratação. Também no artigo 6º, no inciso 2º, há a previsão do direito ao recebimento de indenização por dano moral coletivo sem haver adequado tratamento normativo do processo em que tal dano deva ser discutido.
O artigo 7º, caput, que dá a possibilidade de titular de dados exigir um prazo máximo de 5 dias úteis relatório que contenha todas as informações relevantes sobre o tratamento de dados, como finalidade, forma de coleta e período de conservação, trará insegurança jurídica sobre o processo da informação a ser compartilhada, o que será um retrocesso nos processos de análise de crédito e controle das instituições financeiras. O consentimento expresso por parte do titular previsto no artigo 6º, inciso 4º, como coleta, armazenamento e tratamento de dados, e o conhecimento da lógica subjacente ao tratamento automatizado dos dados, levará uma grande quantidade de informações ao cliente, o que não terá capacidade de interpretar e tomar nenhuma decisão que seja favorável a ele próprio, gerando prejuízo a um sistema que hoje funciona favoravelmente. É importante lembrar também que no Brasil, como o senador Aloysio lembrou há pouco, os cadastros positivo e negativo submetem-se a diversas exigências preocupadas com a tutela das partes vulneráveis na relação de consumo. Entre outros limites, a consulta a bancos deles constante já depende de autorização do cliente, como no caso do cadastro positivo e a anotação do cadastro negativo. Já no artigo 12 do substitutivo, inciso 2º, há a previsão de que o tratamento de dados deverá ser feito somente na execução de um contrato ou na fase pré-contratual de uma relação em que o titular seja parte. E aqui eu chamo a atenção. Essa limitação vai trazer um impacto muito elevado nos sistemas de antifraude dos cartões de crédito. Vai levar os sistemas de antifraude dos cartões de crédito serão levados a um colapso. Porque, por exemplo, há uma necessidade da análise comportamental prévia do cliente para se avaliar o risco de uma transação fora dos padrões de um comportamento e em um ambiente de alta disponibilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acredito que muitos dos senhores aqui já tenham recebido telefonemas das centrais de fraude dos bancos, dizendo, olha, doutor Aloysio, o senhor está nesse momento em Miami? Não, não estou aqui em São Paulo, porque estamos observando, o senhor realmente nunca viajou para Miami nos últimos 5 anos e tem uma transação nesse momento acontecendo em Miami, portanto, eu vou declinar, eu vou parar a transação. Esses são processos que os bancos, para chegar a essa conclusão e fazer um telefonema, muitas vezes no meio da madrugada, para o portador do cartão, há uma necessidade do conhecimento anterior e, portanto, mas eu não tenho a autorização da fase pré-contratual, que há uma limitação. Então, isso precisaria ser avaliado. Se uma transação de cartão de crédito, por exemplo, pode ser aprovada totalmente através desse padrão de compras, não haveria como executar essa análise no momento daquela transação. Por causa desse comportamento, da necessidade do conhecimento do comportamento da fase pré-transação ou pré-contratual. Ainda no substitutivo, as multas, falávamos de multas agora há pouco, são exorbitantes, na medida que prevê que até 5%, no caso dos bancos, estamos falando que a medida prevê que seja até 5% do faturamento do grupo econômico no Brasil, excluído tributos ou mesmo proibição total por 5 anos de atividade de tratamento pessoais. Portanto, como já foi dito aqui, a importância do tratamento de dados pessoais de forma automatizada é ampla e fundamental importância para ter um equilíbrio dos controles de crédito, mas existem alguns pontos que precisam ainda ser merecedores de análise. Para concluir, apesar de se tratar de uma matéria que visa da maior segurança jurídica, a proteção e o manejo de dados pessoais, os projetos, assim como o substitutivo, se excedem na pretensão, a ponto de prejudicar a outra ponto de relação do consumo, que é o consumidor. No tocante ao mercado de crédito, suas disposições também atingem a avaliação de risco de crédito, o que compromete significativamente todo o sistema, tanto pressionando as taxas de juros ao consumidor para cima, quanto deixando o setor mais permeável a fraudes. Pelas razões expostas, a gente recomenda um aprofundamento das discussões com as equipes técnicas e uma cautela um pouco maior na avaliação desses impactos. Com algumas alterações, então, em algum desses pontos que nós levantamos. Por enquanto, é o que temos a falar? Sim. Uma pergunta. O senhor já trouxe alguma sugestão de alterações de pontos? Sim, já mandamos. Já estão aqui? Já estão aí na casa. Pois não. Eu passo a palavra agora à diretora do Conselho de Estudos Jurídicos da Associação Brasileira de Internet, Carol Conway. Por favor. Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senador Cristóvão Buarque. Bom dia, excelentíssimos senadores, colegas de mesa, demais presentes.
Primeiro, muito obrigada pelo convite, em nome da associação, em nome dos nossos associados. É sempre uma honra poder estar aqui debatendo esse tema que é tão caro a toda a sociedade, não só às empresas e aos consumidores, mas ao futuro do nosso país e ao desenvolvimento tecnológico do nosso país. Rapidamente, eu trouxe uma apresentação para tornar minha exposição um pouco mais objetiva. Eis que sou advogada, e a objetividade às vezes nos foge, mas rapidamente, apresentando a Abranet. A Abranet é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1996, praticamente com o início das atividades da internet comercial no Brasil. Os diretores da Abranet são diretores voluntários, eleitos a cada biênio, entre os associados. A Abranet, ela tem sede em São Paulo, abrangência em todo o território nacional e hoje conta com mais de 300 associados. Nós tivemos uma participação muito ativa no Marco Civil da Internet e, novamente, agradeço por estar sendo dada a oportunidade à associação de também ter uma participação ativa nesse debate tão importante. Em relação às atividades dos associados da Abranet, seria difícil listar todas, porque a internet é uma terra de muitas oportunidades. Agora, eu tentei listar aqui algumas das principais atividades dos associados. Então, nós temos desde a atividade de data center, eu estou chamando de data center a parte de hospedagem, desenvolvimento, suporte para outras atividades na internet, a parte de plataformas sociais, busca, comércio, plataformas de pagamento, que têm sido cada vez mais expressivas na inclusão e no comércio eletrônico do cidadão, plataformas de vídeo, e-mail, VoIP, a parte de conexão à internet, que nem sempre é muito visível ao usuário, porque ela é aquela parte lógica que mexe com IPs, autenticações e validações, e não é transparente. A parte de conteúdos, né? Os portais de notícia, educação à distância, educação digital, que vem crescendo cada vez mais, a parte de blogs, fotoblogs, etc. Além dos pequenos provedores de telecomunicações, que levam normalmente internet via rádio, telecomunicações via rádio, nos lugares do país onde a banda larga ainda não é tão acessível. Nossos associados são, em geral, empresas de pequeno e médio porte, mas também temos grandes empresas de representatividade, inclusive empresas líderes nacionais e internacionais. Aqui, rapidamente, a distribuição dos provedores no Brasil. E passo direto ao debate sobre a iniciativa. Já gostaria de incorporar aos nossos comentários a fala do Dr. Frederico, em nome aí da economia de tempo, dizendo que o debate, com certeza, é muito importante, os pontos colocados em relação ao consentimento, o ponto do segredo da Coca-Cola também é um ponto que nós gostaríamos de colocar. E, novamente, reiterar que esse debate ele é importante para toda a sociedade, né? Muitas vezes, nós percebemos que o viés consumerista imediato ele fica muito forte, né? A defesa do consumidor naquele consentimento expresso, senador. Mas o que nós entendemos é que esse debate ele pode favorecer o consumidor, o cidadão e a sociedade como um todo. E que temos que olhar tanto a ponta imediata da defesa do consumidor, quanto os aspectos mediatos, que são a inovação tecnológica, a livre iniciativa, os outros pontos, a sociedade da informação, a liberdade de expressão e comunicação. Aqui, rapidamente, eu tentei sistematizar quem são os protagonistas desse ciclo tecnológico para embasar um pouco o que eu acabei de dizer. Então, nós temos o usuário final, os provedores de bens e serviços na internet, que não se limitam aos provedores associados da Abranet, os triviais, mas a toda a economia digital, né? Hoje, um negócio que é offline
amanhã ele pode estar online. Hoje, alguém que tem um pequeno varejo aqui no comércio de Brasília pode ser um gigante do comércio da internet. Então, o que nós estamos debatendo tem a ver com toda a economia digital. O Estado, nos seus diversos papéis, também é uma ponta muito importante desse debate. Não apenas o Estado normatizador e fiscalizador, e essa atividade que os senhores tão bem desempenham, mas também o Estado, como eu disse, indutor do desenvolvimento tecnológico, e o Estado como grande tratador de dados. Então, aí já fica a nossa primeira sugestão, senador, que seja avaliada também qual é a necessidade do cidadão de ser protegido em relação às condutas do Estado, né? Nós reparamos no relatório que o relatório, e no texto mesmo do PL, que ele exclui as condutas e ações legislativas que seriam necessárias em relação ao Estado, ao mesmo tempo que no relatório o senhor cita o caso americano lá da NSA. Eu posso citar também aqui toda a polêmica que está acontecendo na França em relação ao uso dos dados do cidadão. Então, nós entendemos que uma lei, como a doutora Laura falou, que queira ser uma lei geral, ela tem que também considerar o Estado como tratador de dados. Exemplos rápidos, a questão do Bolsa Família ou a questão da Lei de Acesso à Informação, que já endereça um pouco esse tema e que pode ser avaliada também, até que ponto incorporada, por exemplo, como uma lei de aplicação subsidiária, porque temos lá o CDC como aplicação subsidiária no texto do vosso relatório e do projeto também. E aqui, na verdade, como racional para a nossa avaliação do projeto e para as nossas sugestões, nós estamos, então, sugerindo, novamente, que o consumidor, o cidadão, a sociedade, ela seja avaliada de uma forma, partindo da Constituição, o senhor foi um constituinte, integrativa de todos os pilares que vão levar ao desenvolvimento do Estado e a harmonização da proteção de dados como uma lei geral que possa produzir melhores resultados. Então, nós listamos aqui 4 pontos da Constituição, sem prejuízo de outros, que nós entendemos que podem contribuir para um projeto de lei que seja concretamente protetivo à sociedade. Os direitos da personalidade, que são aqueles muito mencionados quando o debate se iniciou e que, obviamente, são de maior importância, coloquei ali em primeiro lugar. O direito à expressão e à informação, que também é muito importante. Como o colega estava citando, assim, só para pegar carona no exemplo, a questão da competência, né, ou da jurisdição sobre o projeto. Nós precisamos tomar cuidado para que o cidadão brasileiro ele possa ter acesso ao que vem de fora e também dar acesso ao que vem de dentro para quem está de fora. Tomar cuidado para não retrair o acesso do brasileiro a toda a beleza da internet, que é construída mundialmente, não tem essa barreira física. Então, tráfego de dados no país e etc., são pontos que preocupam. E, logicamente, nós vamos aqui entregar um paper com algumas sugestões e gostaríamos de sugerir uma reunião com os técnicos, porque eles, mais do que ninguém, sabem explicar quais são os possíveis impactos técnicos do que nós, muitas vezes, estamos querendo alcançar aqui, para os dois lados, os ônus e bônus. A questão do direito à liberdade de iniciativa é muito importante também, que seja ponderado, e eu acho que o projeto pondera isso em alguns pontos. Eu só quis realmente enumerar, né, que a inovação é um direito do consumidor. O ciclo de inovação ele é muito importante. E o direito ao desenvolvimento tecnológico, que está lá no 219 da Constituição, né? O mercado interno integra o patrimônio nacional. E o desenvolvimento tecnológico é um pilar do desenvolvimento nacional. E nós queremos que o Brasil
passe para essa nova era como um protagonista, né? Aqui, já passando para os pontos mais concretos do projeto de lei, e eu vou me limitar a alguns, novamente reitero que vou deixar um paper e gostaria de solicitar uma reunião para trazer o pessoal técnico, louvar o que, mais uma vez, aqui já foi dito, que o projeto de lei ele tem a belíssima característica de de trocar aquele consentimento que o colega citou como fadiga de consentimento, que seria um direito muito mais formal do que material, por algo realmente material, que é o consentimento informado, a possibilidade de tratamento dos dados para fins legítimos. Isso incorpora na lei de dados o princípio da boa-fé e traz para quem está tratando os dados também a grandíssima obrigação de provar, né, que está exatamente. Então, isso, além de louvar a boa-fé e acabar com... vou fazer um paralelo aqui, né? Todo mundo fala que existem muitos recursos no judiciário, muitos meandros, etc. Acho que o Brasil, aqui nesse projeto, ele está privilegiando um sistema que muitas vezes vem do anglo-saxão, etc., que é aquela coisa de provar a boa-fé e a legitimidade é obrigação do empresário, de quem trate dados em geral, né? Fica aí o nosso louvor a esse ponto. Definições normativas. Também foi citada a questão aqui dos dados que não são necessariamente vinculados a uma pessoa. Nós gostaríamos de colocar luz nesse tema, o Big Data. O Big Data, o tratamento de dados anonimizados, ele é relevante, atual, e a norma não poderia, e acho que não é a intenção, que se furte dessa deliberação, né? Então, precisamos discutir, se queremos colocar o Brasil à frente na questão tecnológica, precisamos, sim, debater o Big Data e colocar uma definição, senador, de dados anonimizados que não se confundem com os dados pessoais. Então, fica o nosso pedido para que isso seja debatido e seja incorporado na lei, para que tenhamos uma lei moderna no país. Livre iniciativa e desenvolvimento tecnológico, acho que são pontos que, mais uma vez, eu coloquei aqui por efetiva crença que o nosso país pode se destacar, inclusive como um polo tecnológico da região. A questão estatal, que eu acho que a gente também tem que debater, o Estado é um grande tratador de dados, né? Não podemos fechar os olhos para esse debate. Exatamente. Então, acho que Receita Federal, alguns dados sobre saúde, sobre mobilidade, que são úteis para a formulação de políticas públicas. Isso realmente. Eu só fiz exceção de segurança e defesa. Talvez fosse o caso de nós meditarmos sobre um alargamento dessas possibilidades. Me permito novamente parabenizá-lo pelo sistema adotado do consentimento legítimo, né, para o uso legítimo. Quando temos esse consentimento para o uso legítimo, a Receita está fazendo um uso legítimo, né? É importante, talvez, refinar um pouco o conceito de segurança pública e debater um pouco mais esses temas, porque NSAs ou agências francesas e outras, estou citando exemplos que me vêm à cabeça, muitas vezes se apoiam nesse conceito de proteção à vida, proteção à segurança. Exatamente, senador. Então, assim, acho que é uma preocupação que deveríamos debater. E as empresas também aqui elucubrando, né? Trabalho para uma empresa nacional, mas não gostaria de ver uma autoridade
me requisitar dados, falando, olha, você não pode evocar o projeto de proteção de dados, né? Enfim, autoridade fiscalizadora. É necessária? Não é necessária? Novamente, eu gostaria de deixar aqui a nossa sugestão que o debate fosse feito. Só queria lembrar que, estamos tratando de projeto de iniciativa parlamentar, nós não poderíamos propor a criação de uma entidade dessa natureza, né? Eu penso que no Ministério da Justiça existe, claro, no Ministério da Justiça existe um projeto que está em audiência pública, recolhendo sugestões, eu penso até que essa fase já se encerrou, onde, aliás, eu fui me abastecer, aliás, no Ministério da Justiça. Mas é uma iniciativa que depende de iniciativa do Poder Executivo, né? Não estava ao nosso alcance. Eu acho que talvez seja necessário, dependendo da maneira como se vai compor os membros dessa autoridade pública, porque se for seguir o batidão atual, não sei não. É tal de nomear gente a pedido de deputado, de senador, de partido político que... Né? Senador, novamente, nós estamos completamente em linha com a argumentação. Essa também é uma dúvida que nós temos, né? Inclusive, temos algumas discussões na associação, uns concordam, outros não concordam. Eu, particularmente, acho que se deve pensar, se pensar em uma autoridade, em um modelo de representação de setores. A internet tem o Comitê Gestor da Internet, por exemplo, que conta com representantes dos provedores, da sociedade civil, dos consumidores, do Estado. Quer dizer, eu acho que sempre é tempo de inovar e pensar como construir. Podemos também pegar o exemplo dos tribunais de impostos, que tem representantes dos contribuintes, representantes do fisco, enfim, né? Mais robusta. O que realmente gostaríamos de deixar o pedido é que essa iniciativa nos ajude a debater essa questão. Quem é essa autoridade? Porque, senão, toda essa intenção, muitas vezes, lá na ponta, no dia a dia, ela acaba não se frustrando. Já estou terminando aqui. Outros pontos, a questão da competência e da abrangência, já citei. A transparência e os segredos empresariais é um ponto que também já foi citado. Atualização e comunicação. O projeto fala que os provedores são obrigados a atualizar de ofício as informações. Isso é materialmente impossível, que os provedores atualizem de ofício todas as informações em seus bancos. Eu temo pela ineficácia, novamente, e pelo eventual descumprimento aí do termo da lei. Normas subsidiárias, Código de Defesa do Consumidor é importante, mas outros, vamos também mandar sugestões. O regime de sanção, apesar do Marco Civil já ter um regime de sanção, novamente, entendemos que toda a lei tem espaço para discussões e melhoras, assim como o senhor também está fazendo em relação ao Marco Civil, senador. Então, assim, tudo que puder ser melhorado, acho que não pode ser vedada a discussão. A regulamentação de outros países, o colega trouxe, e a consulta pública, a Abranet está contribuindo ativamente em todos os fóruns que o Ministério da Justiça tem colocado. Muito obrigada pela atenção.